caí aos seus pés, ó povo, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, sou eu o primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo o sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Podemos sentar. Meus queridos, quando a gente vai falar de Apocalipse, em Apocalipse, muitos ficam tenebrosos, alguns até evita de estar lendo, evita de estar estudando na escatologia, porque diz que essa palavra é uma palavra assustadora, né? Mas nós temos o costume de abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e muitas das vezes nós abrimos a Bíblia para fazer um devocional, fazemos o nosso devocional, fechamos a Bíblia, vamos trabalhar, passa o seu dia. À noite vamos ler um versículo, 2 versículos, porque chegou do trabalho, mas nós não sabemos por que eu estou lendo aquilo. Nós temos que olhar para dentro de nós, quando estamos fazendo a leitura, e começar a fazer perguntas para nós mesmos. Por quê? Por que ler Apocalipse? Para que as 7 igrejas? Por que 7? Número 7? Por que 7 castiçais? Nós temos que começar a fazer perguntas para que a gente possa entender a verdadeira palavra de Deus. Hoje nós lemos Bíblias, fazemos campanha dentro da igreja e fazemos uma leitura de um capítulo, 2 capítulos, fazendo o propósito de ler a Bíblia durante um ano, mas esquecemos de aprofundar dentro da Bíblia, buscar dentro da Bíblia o verdadeiro alimento, o verdadeiro alicerce para a nossa vida espiritual. Então é necessário que todas as vezes que eu for ler a palavra de Deus, não é somente abrir quando eu estou necessitado, quando eu estou precisando de uma resposta. Quantas vezes a gente vai buscar de Deus uma palavra porque nós estamos aflitos? Quantas pessoas falam: hoje eu vou na casa de fulano e eu vou ali abrir, vou rasgar o véu com ele, eu vou dizer o que precisa, mas eu vou buscar a confirmação da palavra. Aí abre a Bíblia, sai aquele versículo: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E a pessoa acredita naquilo. A pessoa acredita naquilo e vai em frente fazer o seu propósito, porque ele buscou dentro da palavra de Deus, ele buscou essa resposta. Mas Paulo também disse que hoje a igreja de hoje, os homens de hoje, são amantes de si mesmo, e quando ele vai buscar algo, ele quer algo que satisfaz o seu ego, satisfaz a ele mesmo. Mas principalmente Apocalipse, a escatologia, ela fala mais do futuro da igreja. Quando nós lemos Apocalipse, nós já pensamos que vai acontecer. Quando nós vamos ensinar, já falando assim: olha, isso aqui é para o futuro, está para acontecer, está por vir. Mas quando você vai
o início de Apocalipse, quando o Senhor separa João para receber essa revelação de Jesus Cristo, nós temos que começar a perguntar: por que as 7 igrejas? Por que agora? Por que essas 7 cartas? Porque só foi as 7 igrejas da Ásia que recebeu essa revelação. E as demais? Tinha igreja de Filipe, tinha igreja de Coríntios. E as demais igrejas? Por que somente essas foram escolhidas? Tudo tem propósito. Nós começamos um estudo de Apocalipse sobre as 7 cartas, colocando dentro do nosso coração: tudo tem propósito. Por que 7? Nós mesmos falamos que o 7 é o número da perfeição, não é isso? Mas todos nós falamos dessa forma, que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Porque o 7 verdadeiramente é a totalidade de Jesus Cristo. Então é muito importante, quando nós vamos ler essa passagem das 7 cartas, começa a se perguntar: tem uma resposta para nós, mulher? Tem uma resposta para a igreja, mulher? Foram igrejas que foram escolhidas para receber essa revelação, porque no momento eles já estavam passando essas tribulações. Naquele momento eles já estavam passando por aquela situação. Era uma igreja real, a igreja real, aquela igreja que estava ali, não precisava de nós criar uma história. Era uma igreja que estava vivendo aquele momento e mostrando para nós o quanto o Senhor ele tem cuidado da sua igreja. Às vezes eu vejo assim, o pastor dizendo: a minha igreja, você pode ir lá na minha igreja hoje? Você pode ir na minha igreja? Vamos. Ninguém tem igreja. A igreja de Cristo. E é Ele que cuida dela. Ele mostra aqui dentro, ele trouxe essa palavra do Apocalipse para trazer para nós essa carta, um despertamento. Tanto para aquele momento que a igreja estava passando, como para a igreja do futuro. Se nós formos ler todas as cartas, eu peço a Deus que nos dá a condição de ler, nós vamos descobrir a igreja está vivendo qual dessas de Apocalipse. Qual é o momento que a igreja que eu estou está passando? Porque todos nós, todas as igrejas da face da terra e todo mundo estão vivendo o que está dentro das 7 cartas da igreja da Ásia. O Senhor já sabia o que viria na frente. Ele sabia o que iria acontecer com a igreja que ele comprou com sangue. A igreja que ele comprou com dor. A igreja que ele comprou com angústia. A igreja que ele comprou com tanto sofrimento. E ele sabia que é ele que cuida da sua igreja, e é ele que cuida da casa dele, e é ele que cuida dos seus crentes. Porque quando lemos as histórias das 7 igrejas da Ásia, somente fazemos leitura, mas não temos a curiosidade de perguntar: Jesus, por que eu devo ter isso aqui? Porque o pastor tem que trazer ensinamentos das 7 dessas casas, porque são a igreja do momento, são igrejas que estamos passando por agora. As cartas, todas elas têm um objetivo, e elas
que eu estiver passando por aqui, os objetivos dessas cartas. E eu consegui tirar 3 objetivos, 3 propósitos para a igreja de hoje, para a igreja de agora. O primeiro objetivo, o primeiro propósito da carta era comunicar às igrejas do momento. As igrejas do momento, era a igreja que quando João estava escrevendo para aquelas igrejas que estavam ali no momento. Então era uma carta, era uma revelação e era também era para comunicar às igrejas um momento, procurando satisfazer as necessidades naquele momento. Segundo objetivo era revelar 7 tipos de igreja ao longo da história, instruí-las as verdades de Deus. Terceiro objetivo, avisar as 7 igrejas, alertar no período de suas histórias. São 3 objetivos no qual o Senhor entregou essa carta a João, para que ele pudesse entregar aos pastores, aos anjos do Senhor. Muitos ainda não sabiam que essas cartas foram escritas aos anjos. Os anjos são os pastores do mundo nos dias atuais. E os 7 castiçais de ouro, olha a diferença, o Apocalipse fala, 7 castiçais de ouro simboliza a igreja. Jesus valoriza o que é dele. Ele valoriza o que é dele. Por isso, por que castiçais? Porque castiçais simboliza fé, luz. A igreja precisa ter fé e luz. A igreja precisa ter um anjo que anda segundo os ensinamentos do Senhor.